Olá, tudo bem com vocês? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não me conhece, eu sou professora de costura criativa, sou a G Correia. Trago conteúdo legal aqui pra vocês toda semana, conteúdo que agrega pra melhorar aí o seu ateliê, pra diversificar, pra trazer novidades. Então por isso que nós estamos aqui. Então eu já peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho das notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo no canal o YouTube vai te avisar. Eu sei que é meio chato a gente ficar pedindo isso toda vez, mas é que isso é importante pra gente. A gente traz conteúdo legal pra vocês, conteúdo gratuito, e só o que a gente pede é um dedinho aí no like e na inscrição do nosso canal. E olha que peça mais maravilhosa, que coisa mais linda, essa bolsinha aqui toda numa telacê, com essa alça de corrente. Eu vou ensinar tudo pra vocês. O forro dela é no cetim dublado, fica muito chique, fica muito fino esse tipo de acabamento. Vou passar todos os detalhes pra vocês. Essa peça aqui foi escolhida lá no Instagram, então eu tinha postado, perguntei se queriam aula dela. E a galera de lá votou querendo aula sim, então já deixo aqui minhas páginas no Instagram, caso você ainda não conheça. Se você ainda não me segue por lá, segue, porque tudo acontece primeiro por lá. Vocês sempre me perguntam muito em questão de materiais. Gente, sempre na descrição do vídeo, depois que eu passo as medidas, eu coloco a lista de materiais. E assim, se eu coloco que eu usei sintético 04 ou 08, porque você pode fazer com qualquer sintético 04 ou 08. Essa daqui, por exemplo, eu fiz um sintético Dexter rosa 08, mas você pode fazer também no 04, assim como eu coloquei na descrição do vídeo. Posso fazer num sintético 1.5? Não, né, gente? Porque vai ser difícil de você fazer uma telacê, de fazer esse acabamento no virado. Eu diria que vai ser impossível você fazer. Mas eu deixo sempre a sugestão, então qualquer sintético 08 ou 04 você vai conseguir fazer essa peça aqui. Se você quiser usar outro tipo de material, você vai ter que experimentar e ver se vai dar certo. E se der certo, coloca nos comentários aí pra gente poder saber. Os materiais, já sabe, encontra lá no site lojamariaju.com.br, então eu te convido a dar uma passeada lá pelo site, ver tudo que a gente tem. Se tiver algum produto esgotado, é só entrar no Instagram da loja e perguntar quando que chega, porque a gente tá sempre fazendo reposição, tá? Então fiquem tranquilos, se tiver esgotado, aguenta um pouquinho que chega, mas avisa a gente que daí a gente já deixa reservadinho assim que chegar o material que você quer. Todos os recados dados, não temos mais nada para falar, a não ser falar durante a aula para ensinar vocês a fazerem essa bolsa lindíssima. Então, bora pro vídeo! Eu estou aqui com os cortes da parte do sintético e eu já adiantei fazendo uma telacê das partes que vão uma telacê, tá? Já tem vídeo no canal em que eu ensino como que eu faço esse matelacê assim, fica bem certinho, então eu vou deixar aqui no card pra vocês, depois vocês deem uma olhadinha. Então, olha só, já tá tudo, né, com a espuminha aqui, passado uma telacê, e muito importante, bordas livres, olha só. A espuma somente no centro, deixei 1 centímetro de borda em cada parte. Então, esse daqui é o corpo, tá? Da nossa bolsa. Aqui ficam as laterais e aqui a aba, que é feita com 2 cortes, mas somente um tem uma telacê. Esse daqui fica com a parte de dentro, não precisa fazer uma telacê. Eu vou reservar essas duas partes, essas 3 partes por enquanto, e vou fazer a parte da aba primeiro, tá? Então, olha só, ficou com essa bordinha, certo? O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar cola de contato, ó, nas 2 laterais e em uma parte reta. A outra parte aqui embaixo eu deixo sem cola de contato mesmo. Então, eu passo aqui a cola de contato e vou fazer a mesma coisa nessa parte lisa aqui, que não tem uma telacê. Eu vou riscar, vou deixar mais ou menos 1 centímetro, eu vou fazer um risco aqui com 1 centímetro, vou passar cola de contato dentro desse 1 centímetro também, somente nas laterais e em uma das partes. A outra eu deixo sem cola de contato pra gente poder fazer o virado. Além disso, eu tenho aqui a parte da aba, que é onde vai o botão. Se você não quiser fazer isso daqui, não precisa, você pode colocar o botão aqui nessa parte de dentro aqui da aba. Mas eu quero fazer um detalhe, que ele vai ficar aqui nessa parte aqui, mais ou menos assim, ó. E aí eu vou aproveitar para colocar a minha etiqueta aqui e na parte de dentro, que vai ser esse daqui, eu vou colocar o botão. Então, o que que eu fiz? Eu risquei também com 1 centímetro, eu dei uma arredondadinha aqui na beiradinha, somente aqui na parte de baixo, risquei com 1 centímetro de borda e vou passar cola de contato aqui nessa bordinha também e vou fazer esse virado pra ficar desse jeito aqui.
Então, eu preciso de 2 partes iguais a essa daqui. Em uma, eu vou colocar a minha etiqueta, na outra, eu vou colocar o botão aqui, e aí eu vou passar a costura aqui nessa volta. Então, eu colei aqui, ó, as beiradinhas aqui embaixo, eu fiz uma... Não é nem uma curva, tá, gente? Eu só dei uma pequena arredondada, bem de levinho, aqui nas pontinhas, ó, aqui em cima deixa assim, e aqui também, né, a outra parte. Eu até deixei os cantinhos pra mostrar pra vocês, ó. Eu venho colando, aí quando chega aqui, vai ficar essa orelhinha, e aí eu corto, ó. Corto dos 2 lados, essa orelhinha. Antes de costurar, eu verifico se vai ficar, ó, certinho a parte de cima com a parte de baixo. Eu gosto de deixar a parte de baixo um pouquinho menor do que a parte de cima, ó, deixando, tá vendo? Só uma bordinha, porque fica mais bonitinho, porque eu não gosto que apareça a parte de baixo aqui na frente, então por isso que eu deixo ela um pouquinho só menor. E aqui, olha só, eu já fiz a abinha do botão, tá? Colei com a cola de contato, e daí eu passei a costura aqui na volta. Tome cuidado, tá? Se vocês forem usar a etiqueta de metal pra não esbarrar, tá? A agulha. Aqui eu coloquei esse lado do botão, e eu vou encaixar ela aqui no centro, desta forma aqui, ó, essa abinha. Eu vou colocar uma fita crepe, uma fita dupla face aqui, só pra segurar, pra depois a gente colocar aqui um em cima do outro, e passar a costura aqui na volta dessa nossa aba. Coloquei alguns clipes aqui na volta, aí pra vocês terem uma noção do que é. E agora é só passar a costura aqui. Caso você não queira fazer essa abinha aqui, então você vai colocar o botão nessa parte aqui, tá? Mas pode daí costurar primeiro, depois você deixa essa parte de cima aqui aberta, e daí você coloca o botão nessa parte aqui da aba, tá? Caso você não queira fazer essa abinha aqui. Então, agora eu vou passar a costura aqui pra dar o acabamento e prender, né, o forro aqui no principal. A aba tá prontinha, ó, costuradinha. Passei também uma costura aqui em cima, então aquilo que eu falei, né? Caso você não queira colocar, só que daí eu acho que é bom aumentar um pouquinho a altura dessa aba, tá? Porque senão ela vai ficar curtinha demais. Mas aí depois com a bolsinha pronta, daí a gente fala mais sobre isso. Agora eu vou reservar essa parte aqui da aba, vou pegar o corpo aqui da minha bolsa. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma emenda, mas não precisa, tá? Pode cortar direto. É que eu, por distração, acabei cortando errado. Então, eu fiz aqui a emenda, vou jogar pra parte de trás da bolsa, mas vocês cortem essa tira de uma vez só, do jeito que tá a medida na descrição do vídeo, tá bom? Aí, eu vou achar aqui o meio, vou colocar aqui, ó, ponta com ponta. Vou dar um piquezinho aqui pra achar o meio, e a gente vai começar a montar agora o corpinho aqui da nossa bolsa. E vou achar também o meio aqui da minha lateral, das 2 laterais. Aí, a gente vai colocar meio com meio. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma das minhas laterais, onde tá o pique, vou colocar, ó, direito com direito, pique com pique. E vou passar a costura aqui. Se você quiser clipar, pode, se não, pode ir direto na máquina. Vou passar a costura aqui embaixo, e daí eu vou virando e vou costurando aqui essa lateral. Então, olha só, vou colocar aqui meio com meio. A minha máquina tá no ponto número 4. E aí, eu começo a costurar. Chegou aqui, ó, próximo da borda. Aí, eu viro, ó, puxo essa parte aqui. Eu vou cruzar, né? Puxo a parte da lateral para um lado e o corpo da bolsa para o outro. E aí, eu vou dando alguns pontinhos, ó. É assim que vai ser feito. Então, tem que alinhar. Ó, agora eu vou alinhar aqui o corte da minha lateral com o corpo da bolsa e sigo costurando até lá o final. E ficou assim, tá costurado já de um lado. Agora, eu vou virar aqui, eu posso costurar tanto pelo lado aqui, ó, de baixo pra cima, fazer a mesma coisa, ou eu posso começar aqui da parte de cima também. Se você achar mais fácil, começa aqui da parte de cima e desce até fazer a curvinha aqui embaixo. Vou começar aqui da parte de cima, faço aqui um retrocesso, alinho aqui certinho. Como é pequenininha,
É bem tranquilo. Aí aqui eu vou fazer a curvinha aqui embaixo. Se você achar mais fácil, pega um alicate, daí você puxa aqui a parte de baixo, entra com a lateral pra gente não perder a linha, tá? Aí é só virar. E ficou assim, ó, costurada a nossa primeira lateral. Se quiser tirar essas pontinhas aqui, ó, pode tirar também, dar uma arredondadinha. Agora, eu vou fazer uma coisa só pra facilitar, que eu preciso colocar um suporte de alça aqui nas laterais, certo? Então, eu peguei aqui a minha tirinha, passei cola de contato, ó, nas duas tirinhas, dobrei no meio, e agora eu vou passar aqui a minha meia argola, e eu vou fazer o seguinte, eu já vou costurar aqui, ó, no centro daqui da minha lateral. Então, vou vir aqui e vou passar uma costurinha, porque eu já quero deixar ela presa aqui, que vai ser mais fácil fazer isso agora. E já vou colocar aqui também na outra lateral e depois eu costuro essa lateral aqui. Então, foi isso aqui que eu fiz, ó, já coloquei o meu suporte da meia argola, não coloca muito junto, porque a gente ainda vai ter que colocar forro, depois rebater, então deixa aqui pelo menos 1,3 cm, 1,5 cm, porque depois vai virar, tá? Então, ela não corre o risco de ficar muito pra baixo. E também não dá uma distância muito grande, porque senão fica feio, fica esse negócio aqui muito grande, não fica legal. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui meio com meio, e vou passar a costura colocando essa lateral aqui também. Bom, tá aqui os dois lados, então, costurados, bem direitinho. Agora, eu vou desvirar. Desvirei, acerto bem aqui os cantinhos. Daí, agora, o que eu vou fazer? Você pega qualquer um dos lados e acha o meio, tá? No meu caso, como eu fiz essa costura aqui, então eu vou deixar isso aqui pra parte de trás, tá? Então, eu fiz aqui um piquezinho na parte de trás e fiz um piquezinho também aqui, ó, no meio. Coloquei costura com costura e fiz um pique no meio da aba. E eu vou colocar direito com direito, bem nessa costura, nessa marquinha, e vou costurar aqui no que vai ser a parte de trás da minha bolsinha. Se você fez, como eu falei, cortando a tira inteira, tanto faz o lado que você vai cortar. Mas o meu, como eu disse, tem lado de trás por causa da costura que eu quero jogar pra trás. Então, eu venho, coloco meio com meio e vou passar uma costura aqui, ó, direito com direito. Eu gosto sempre de começar a costura do meio pra frente, pra que não escorregue e a gente não perca o meio. Então, eu começo costurando aqui do meio pra frente da minha aba e depois eu costuro o outro lado. Aí, agora eu viro e costuro o lado de cá, eu costuro por aqui mesmo, tá? Porque agora não vai mais sair do lugar, vai ficar bem certinho. Então, é só encaixar aqui e passar a costura. Aba costurada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu já vou colocar o outro lado do botão, porque nós vamos costurar o forro logo em seguida. Então, eu vou simular aqui, ó, minha bolsinha fechada, deixo aqui o espaço, né, da lateral, olha só, tem que deixar, não vai fechar ela assim apertada, então você deixa aqui o espacinho da lateral e aí você faz a marcação aqui, da onde que vai ficar o outro lado do botão e já coloca ele aqui. Eu fiz aqui a marcação de onde vai ser o meu botão e eu sempre falo isso, fujam da costura quando tiver matelassê. Não furem aonde tem costura, porque senão você vai começar a soltar essa linha. Então, ó, fiz aqui o furo, mas somente no sintético, não tá pegando a linha. Então, eu posso colocar o meu botão aqui, que não vai acontecer nada com a linha, tá? Sempre fujam da onde tem costura quando tiver que cortar, rasgar, fazer buraquinho pra colocar rebite, ilhós, qualquer coisa. Fujam da costura. Botão aplicado, certo? Olha só que gracinha. Bom, vou reservar e vamos montar o forro do mesmo jeito, ó. Eu corto o forro na mesma medida do meu principal, vou achar aqui os meios, o meio da lateral e eu vou costurar do mesmo jeito, ó. Vou colocar direito com direito,
pique com pique e faço, ó, costuro fundo e laterais desta forma, do mesmo jeito que nós fizemos aqui na bolsa. O forro aqui tá costurado, agora eu vou vestir aqui dentro, olha só. Vou colocar a minha bolsinha dentro do forro, fica apertadinho, mas é assim mesmo. Lembre-se de que a aba tem que ficar aqui pra dentro também, tá? A aba, o suportezinho aqui da alça, então acerta ele bem bonitinho aqui dentro. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou passar uma costura aqui nessa volta, mas eu vou deixar aqui aberto pra poder desvirar. Tô deixando aqui a parte da frente aberta. Aqui atrás tá minha aba, tem que ficar tudo guardadinho. Então, eu vou deixar aqui aberto pra poder desvirar. Ou, se você preferir, você pode deixar aqui a lateral aberta também pra desvirar. Tanto faz, veja o jeito que você acha melhor, tá? Se você deixar aqui a lateral, depois é só na hora de desvirar, você fecha aqui o forro. E aqui é a mesma coisa, a hora que for desvirar e rebater, a gente rebate já aqui dando o acabamento. Então, eu vou passar a costura aqui na volta. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Eu gosto de começar fazendo 2 costuras aqui, ó, nas laterais, porque daí eu sei que não vai escorregar esse forro. Então, eu centralizo aqui, passo uma costurinha, ó, de cada lado, daí agora sim eu venho passando a costura aqui na volta. Então, eu vou começar aqui a costura, eu costuro desse jeito, tá? Pelo lado aqui do forro. Então, eu vou começar aqui, vou fazer um retrocesso, porque senão na hora de desvirar a peça vai ficar tudo desmanchando, né, descosturando. Então, faz o retrocesso no início e no final. E aí, você vem encaixando aqui na sua máquina, ó. Vai virando a peça, encaixando. Se você tiver máquina de braço, é bem mais fácil, né? Se tiver a máquina, estiver fazendo na máquina doméstica também, né? Tem aquelas máquinas domésticas que você tira, né? A parte de baixo dela fica como se fosse uma máquina de braço. Aí fica mais fácil de costurar, tá? Mas dá pra fazer assim também. Ó, tô dando a volta aqui. Cheguei de novo aqui na parte da frente. E aí, eu vou só costurar um pedacinho e fazer um retrocesso. Pronto, ó. E daí, ficou essa abertura aqui. Como eu disse, se você preferir, abre aqui a lateral pra poder desvirar a peça. Agora, eu vou cortar aqui esse excesso e vou desvirar minha peça. Desvirei aqui a minha peça, ó. Se você estiver usando um sintético que tenha memória, que vinque muito, aí eu aconselho vocês desvirarem pela lateral, que fica mais fácil, tá? Porque assim amassa um pouquinho. É que esse que eu tô usando, ele não tem muita memória, então ele depois, com o tempo, ele desamassa, tá? Aí aqui a gente enfia a mão aqui dentro, né? Faz aqui o formato da nossa bolsa certinho. A gente coloca bem o forro aqui dentro, ó. Enfia bem ele aqui pra dentro. E aí, se você quiser até colocar alguns clipes aqui, porque agora nós vamos passar uma costura pra dar o acabamento aqui, pra assentar todo mundo aqui. Inclusive, vou virar aqui o forro pra dentro. Ó, vou fazer aqui deixa eu só acertar bem o forro aqui no fundo, pronto. E aí, eu vou fazer um viradinho aqui e um viradinho do meu forro. Ó, faço isso daqui, vou colocando alguns clipezinhos, e aí a gente passa a costura aqui pra dar o acabamento final. Coloquei os clipes, como eu falei pra vocês, agora eu vou passar a costura, eu vou entrar na máquina nessa posição aqui, ó, desse jeito, vou começar a passar a costura assim por dentro, do mesmo jeito que eu coloquei o forro, pra poder a gente finalizar essa parte aqui. A bolsinha está costurada, olha só como é que ficou, todo acabadinho. Eu gosto de empurrar o forro um pouco mais pra dentro, tá vendo? Porque daí aqui fora, ó, não aparece nada de forro. Porque às vezes a gente costura e daí o forro fica aparecendo aqui pelo lado de fora. Eu particularmente não gosto. Então, eu gosto de empurrar ele bem pra baixo pra poder passar a costura. Agora, vou colocar aqui um enchimento pra ela já pegar forma. E vamos fazer a alça. Tá dobrado, agora eu dobro mais uma vez e vou passar uma costura de cada lado aqui. Então, tá aqui a alça costurada, olha só.
Eu gosto de começar, eu não gosto de começar pela beiradinha. Eu começo um pouquinho mais pra frente, aí eu passo a costura nela todinha, faço a volta, até chegar aqui de novo, e aí fica um arremate, ó, que quase nem aparece. Tá vendo só? Eu gosto de fazer assim. Agora eu vou pegar duas meia argolas. Aí depende do tamanho da alça que você vai fazer. Essas alças assim que vão com corrente, eu gosto de fazê-las bem fininhas, tá? Então essa daqui ficou com a medida final de 1,5. Então eu vou pegar aqui a minha meia argola de 1,5. Vou passar aqui, ó. E aí eu posso ou costurar aqui, passar uma costura, ou colocar um rebite, tá? Tanto faz como que você vai prender essa meia argola. Eu vou passar uma costura mesmo. E agora, com essa meia argola já colocada, é só eu pegar 2 pedaços de corrente, eu prender nessa meia argola aqui e na meia argola que tá na bolsa. Então, tá aqui, ó, coloquei aqui a corrente, as duas partes da corrente. Aqui eu tenho a parte da minha alça, né, de sintético. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo em que eu ensino a fazer alça, que vocês podem ver que essa alça, ela não entorta, ela não fica torta, e tem um segredinho pra ela não ficar assim, que eu ensino lá no vídeo. Ela tá retinha, bem certinha, e assim protege o ombro. Por isso que eu falei que vocês podem fazer até menor, se quiser. A medida que eu deixo do comprimento dela é uma sugestão, só não façam muito pequenininha também, porque senão acaba nem cobrindo o ombro. E tá aqui a nossa peça prontinha, lindíssima. Dá pra fazer aí de várias cores e ganhar muito dinheiro. Fácil, né, gente? Não é difícil de fazer essa bolsinha aqui. Vocês viram aí com todos os detalhes. Eu só queria falar pra vocês a respeito aqui dessa abinha, que eu falei durante o vídeo, né? Que se você quiser fazer sem, você pode fazer sem essa abinha. Mas aí, aumenta uns 2 ou 3 centímetros o tamanho da aba maior, ó, dessa tampa aqui. Porque daí ela vai chegar um pouquinho mais aqui embaixo. Senão o fechamento dela vai ficar aqui, vai ficar bem curtinho. Caso você goste, pode fazer, não tem problema. É só uma sugestão que eu, se fosse fazer sem essa abinha aqui, eu ia descer um pouquinho mais essa parte aqui da aba, tá bom? Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve aí no canal. Semana que vem tem mais. Um beijo e até lá!